Atenção, que horas são? 12h56, o ex-governador do Rio de Janeiro foi ouvido mais uma vez pela Justiça Federal. Pega o Dramin que tá aí do teu lado que você vai precisar. Outros 3 réus acusados de envolvimento no esquema de propina de merenda de presídios, hospitais e escolas do Rio também prestaram depoimento. Mais de 16 milhões de reais foram desviados pela quadrilha. Veja. Os réus foram ouvidos pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio. O ex-governador Sérgio Cabral negou ter recebido propina do empresário Marco Antônio De Luca, ligado a empresas fornecedoras de merenda para escolas, hospitais e presídios do estado. No caso do Marco De Luca, nunca houve nem propina e nem caixa 2, porque a nossa relação foi uma relação e é uma relação de amizade e eu diria ao senhor que nunca falamos sobre esse assunto. Cabral também rebateu Luiz Carlos Bezerra, um dos operadores do esquema que confirmou pagamentos ilegais. Eu quero entender o motivo pelo qual ele disse, é tão amigo assim como várias vezes ele e o senhor já disseram isso, por que ele daria uma informação mentirosa para lhe prejudicar? Porque a cadeia não é fácil, doutor Marcelo. Então todo mundo que passa pela cadeia mente, depois sai lá mentindo, falando qualquer coisa. Depende, se o Ministério Público trabalhar para que a pessoa confirme a versão do Ministério Público, é o que nós podemos chamar de cama de procusto. Vai adaptando a verdade à realidade do Ministério Público. Não, a gente não pode fazer as anotações acusação aqui, não. Doutor Marcelo. Está sugerindo que o Ministério Público fez uma lavagem cerebral. Outro réu a depor foi Carlos Miranda. Apontado como gerente financeiro da organização, ele surpreendeu até mesmo o juiz Marcelo Bretas e anunciou o acordo de colaboração. No depoimento, Miranda confirmou que o empresário Marco Antônio De Luca fez pagamentos ilícitos a mando de Cabral, 5% do valor dos contratos. A partir do segundo governo, ele se aproximou do Sérgio e passou a mandar diretamente o valor. Miranda afirmou também que o anel dado pelo empresário Fernando Cavendish para a ex-primeira-dama Adriana Anselmo fazia parte de um acordo com Cabral. O pagamento dessa joia, o que eu posso afirmar, é que foi descontado do conjunto de propinas que o senhor fez essa contabilidade. Ele me informou, o Fernando Cavendish me informou que teria gasto esse valor e para ser abatido do valor que ele devia de propina. E o senhor fez essa contabilidade? Eu fiz a contabilidade descontando o valor. No início da semana, Cavendish afirmou que a joia foi uma contrapartida à participação da empreiteira dele, a Delta, na obra do Maracanã. Para mim, ele explicou, olha, estou presenteando a minha esposa, gostaria que você pagasse. Então não foi nem um presente, talvez fosse um anel de compromisso, um compromisso de que tivesse uma contrapartida objetiva. Cabral rebateu e disse que o anel foi um presente de puxa-saco. Ele dizer que um presente de puxa-saco, querendo me agradar, ele me deu a oportunidade agora de dizer para o senhor que ele é um mentiroso. Agora, né? Primeiro o seguinte, vamos por partes mais uma vez. Eu queria só destacar uma coisa pra vocês. Cabral todo mundo já sabe, vou ficar falando de notícia, pare. É sexta-feira, vamos tentar ver o copo cheio da história e analisar. Quem é aquele Cabral que ficou pro Bretas assim, hein? E a sua família, que também tem coisa de joia? Aí o Bretas falou, como é que é? Como é que é? Que igual mãe fala pra gente, o que tu falou aí? Deixa a visita embora pra tu ver. Transferido, quase foi lá pro RDD. Agora, então, seu Bretas. Não, seu Bretas. Não, mudou. Mudou não? O cara, eu acho que ele... Fala com sentimento maior. Eu acho que ele sempre falou assim, mas naquele momento ele usou muito em petulância. Foi muito... Ele não poderia falar assim com o juiz, não tem nada a ver falar da família do juiz. Exatamente. Assim. Agora vamos bater um papo aqui direto e reto. Cabral quer prestar Enem. É pra você ver, mas Enem de história. História. História, bom, para você que está em casa não está entendendo os paranauê que a gente está falando, é o seguinte, ele tinha uma audiência, aí ele pediu para o juiz Bretas, que óbvio, ele é preso, a gente fala tudo aqui, mas tem um direito como qualquer outro cidadão, a gente vive uma democracia, graças a Deus, para não prestar naquele dia, porque ele queria prestar o Enem.
para história. Ele é jornalista, ele é coleguinha. Eita, nós, hein, gente, coleguinha. Cabral é coleguinha, é jornalista. Ele pediu para prestar Enem, ele quer história. Ele pode escrever, até ele não só prestar, como ele pode escrever história. Porque a parte ruim da história dos estados, dos países, também são contadas e são importantes para a gente não fazer o erro no futuro. Que é mais cara para contar história do que ele, que é a história que agora que a gente está vivendo. Agora, detalhe, senhor Cabral, quem faz o Enem aí, por favor, eu peço para vocês, não coloque a questão como formar uma quadrilha em que você rouba bilhões de cofres públicos durante anos, porque ferrou para os outros jovens. Ferrou, porque ele vai dar banho, ele vai botar lá, ó, você pega aqui, fica amigo de empreiteiro, pede o anel pra esposa, dá o anel, não sei o que, aí você bota os anel aqui, faz uma obra no Maracanã, muda a cara do Maracanã, deixa o Maracanã do avesso, vai amarrar a guardana, meu filho, ele vai saber responder, ó, perfeitamente esse troço. Agora, cuidado, se teu filho vai prestar o Enem, se sentar do Cabral, cuidado que ele vai colar. O Sérgio Cabral falou uma coisa que a gente às vezes vê muito em delegacia, né? As pessoas quando estão presas, elas falam de tudo para se libertar. Só que neste caso aqui, analisando tecnicamente a ocorrência, neste caso aqui, todas as pessoas estão dizendo a mesma coisa, inclusive com dados anotados, com listas, com muita materialidade. Então, por isso que o juiz virou e falou, porque todo mundo vai falar de você, mas todo mundo se uniu para falar de você. Então, assim, quando é uma palavra contra a outra, esse argumento, às vezes, ele vigora, às vezes ele tem vida, porque isso acontece muito em quem está preso. Agora, todo mundo contar a mesma história, é difícil ele não ter mais uma condenação, mais várias condenações. Queria aproveitar, Isabelle, dizer que a gente está com uma audiência aí do Procurador do Estado, Leonardo Espíndola, nosso amigo, mandar um abraço para ele, entendeu? Técnico, fico até envergonhado, acanhado de falar alguma coisa relacionada a audiências públicas diante de um mestre como ele. Um abraço, Léo. Fica com Deus mesmo. Agora, os meus meninos aqui que me falaram agora mandaram uma boa. Será que o Cabral presta o UERJ? Vamos rezar, porque Benfica lá, o presídio, era o ó do Borogodó, né? Não, o PM que já ficou lá no BEP. Aquilo era entrava churrasco, Borogodó, entrava o pandeiro, tudo lá, mas era ruim. O colchão era ruim. O Cabral foi pra lá, os políticos, veio o colchão da Olimpíada, o troço tá ó, zerado. Entrou Ramon, presunto, Parma, camarão, ficou lindo. Vamos fazer isso, gente. Vamos ver o lado bom. Políticos prestem Enem pra UERJ. Se vocês forem pra lá, quem sabe, senhor, prestar vestibular, quem sabe a UERJ não volta a ser quem ela merece. Meu filho, a gente ri pra não chorar, né? Só falta ele tentar sistema de cotas? Aí já é demais. Isso, aí não morde tédio, como diz Boechat, nunca, né?